A sombra de um buraco negro é um dos fenômenos mais fascinantes da astrofísica moderna, isso é verdade. Dando-lhe o dedo no like para ajudar a gente, você sabe que a gente precisa... Me explique detalhadamente o que é a sombra de um buraco negro. Opa! Vamos lá, hein? Me explique detalhadamente o que é a sombra de um buraco negro. Vamos ver. Ah, tá aí, ó. Já vai dando a resposta bonitinha aí pra gente. Galera, vai chegando aí, sentando-lhe o dedo no like. Muito obrigado a todos. Quarta-feira de cinza. Espero que todos tenham tido um excelente carnaval. Estamos com 1.648 pessoas aqui ao vivo. Senta o dedo no like, porque você sentando o dedo no like, esta live aqui vai para mais pessoas, vai para a internet aí. E nas ondas da internet o pessoal vem aqui para assistir. Então, ajude a gente aí. Espero que vocês estejam gostando dessa dinâmica. Se vocês gostarem, a gente repete ela de vez em quando aqui, ó. Vamos para a resposta. A sombra de um buraco negro é um dos fenômenos mais fascinantes da astrofísica moderna. Isso é verdade. Vou explicar detalhadamente o que é e como funciona. Então, olha lá, o que é a sombra de um buraco negro? A sombra de um buraco negro é uma região escura circular que observamos quando olhamos diretamente para um buraco negro. Não é literalmente uma sombra no sentido tradicional, mas sim a ausência completa de luz visível em uma área específica do espaço. Show de bola, é isso aí mesmo, tá? Como ela se forma? Então, horizonte de eventos, que é o ponto de não retorno ao redor do buraco negro, qualquer coisa que cruze essa fronteira, incluindo a luz, não pode mais escapar, define o tamanho da sombra. Então, o tamanho da sombra é definido pelo horizonte de eventos. Curvatura do espaço-tempo. O buraco negro, ele é uma concentração de massa num espaço tão pequenininho que a força gravitacional dele é tão grande, que ele curva o espaço-tempo de forma drástica, tá? Com isso, os raios de luz são desviados por essa curvatura. E esses raios que são curvados, eles são curvados em órbita ao redor do buraco negro antes dele escapar. Então fica uma região ali que fica sombreada. E o buraco negro, existe uma figura muito legal que chama-se anatomia de um buraco negro. Muita gente acha que é só o horizonte de eventos e a singularidade, mas ele não. O buraco negro tem um negócio chamado esfera de fótons, que é muito interessante. É uma região onde os fótons podem orbitar o buraco negro. Essa região fica aproximadamente 1,5 vezes o raio do horizonte de eventos e define o tamanho aparente da sombra, que é cerca de 2,6 vezes o raio do horizonte de eventos. É nessa esfera de fótons, por exemplo, que a gente pode ter planetas. Então, os famosos planetas lá do filme Interestelar fazem sentido? Fazem, eles podem orbitar ali no que seria essa esfera de fótons aí, que está mais ou menos 2,6 vezes o raio do horizonte de eventos longe do buraco negro, tá? Características visuais: circular, para buracos negros sem rotação. Aqui tem uma diferença, né? São os buracos negros de Schwarzschild e os buracos negros de Kerr. Os de Kerr são com rotação. Aí ele é ligeiramente achatado. Óbvio, né? Porque o buraco negro está girando, a sombra dele vai dar uma achatada. O tamanho, aproximadamente 5 vezes o raio do horizonte de eventos. Ele tem um contorno brilhante. Ao redor da sombra vemos um anel de luz brilhante. Ele é formado pelos fótons, que é esse raio de fótons aí que a gente falou, tá? Que é o anel de fótons, na verdade. E as primeiras imagens reais. M87, a primeira foto de um buraco negro, tá? Com 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Quando a gente vê aquela foto da M87, na verdade o que a gente está vendo ali seria essa sombra do buraco negro. E a do Sagitários, a estrela, que em 2022 a gente teve a foto dele também divulgada, que é o buraco negro da Via Láctea, 4 bilhões de vezes a massa do Sol, e que também é a mesma coisa, como é a foto do buraco negro que a gente está vendo ali, nada mais é do que a sombra, tá? Por que é importante isso? Porque confirmou a relatividade geral. Quando Einstein, lá em 1915, descreveu toda a relatividade, ele já previa isso, e isso foi confirmado. Os buracos negros, a sombra dos buracos negros, horizonte de eventos, é onde a gente pode estudar a física extrema, tá? Então são ambientes muito extremos que replicam
os aceleradores de partícula, então a gente pode entender tudo isso. Podemos estudar a evolução galáctica, existe a grande pergunta da astrofísica, quem veio primeiro, o buraco negro ou a galáxia? Isso está sem resposta ainda. E para observar, né, as sombras, a gente precisa de instrumentos como a interferometria de linha de base muito longa, ou seja, que é conectar telescópios. O maior experimento desse que a gente tem é o EHT. O EHT ele monta um telescópio que tem virtualmente o tamanho da Terra. Mas o legal era ter um telescópio na Lua, um na Terra. Aí esse telescópio seria muito maior. Com esse telescópio muito maior, a gente veria sombras, né, de buracos negros mais distantes e menores.